Terminou? Ok, estou esperando os dois aqui. Ok. Teve um atraso aqui no anterior, acabou atrasando a minha também. Você teve sorte, porque a outra atrasou 10 minutos. Ok. Ok, agora posso ir? Ok. Então, desculpa o atraso, teve um pequeno atraso na toca anterior, mas estamos aqui no tempo disponível. Eu sou Macabeus e eu vou falar aqui sobre o dia que eu fiz engenharia reversa no jogo de Game Boy Advance. A talk vai ser um pouco longa, então vou começar aqui com a agenda dela. Nós vamos começando, vou apresentar o projeto que vamos desenvolver aqui, as ferramentas para desenvolver tal projeto, o desafio de engenharia reversa envolvido nele, uma live demo mostrando a execução, os desafios de implementando tal projeto e, por fim, o que obtemos ao final. O projeto em questão é o seguinte: o jogo que vamos trabalhar é o jogo do Klonoa. Pelo seguinte, se fosse trabalhar jogos do Pokémon, do Mario, do Zelda, seria muito fácil, porque tem todo um ecossistema nos jogos mais populares. Esse aqui, que é um jogo bem nostálgico para mim, não tinha nada até então disponível, então era algo muito mais inédito e engajante de se desenvolver. Além disso, o console que vamos trabalhar é um Game Boy Advance, que foi um console bem popular em seu tempo, e por conta disso, a comunidade construiu todo um ecossistema em seu torno, com manuais e ferramentas, tornando-se assim um excelente ponto de partida para começar a estudar engenharia reversa. O jogo que vamos trabalhar é esse daqui, um simples videozinho dele. Como vocês podem ver, é um jogo bem simples, é de puzzle, mais focado, jogo de plataformas, mais focado em puzzles. E esse projeto vai remeter bastante ao Kaizo Mario Worlds, em que é uma coleção de fases bem complexas desenvolvidas pela comunidade. Isso é interessante, pois a comunidade cria essas fases, divulga, faz streamer, faz speedrunners e mantém um jogo com novo conteúdo, mantendo vivo na memória. E eu queria algo desse mesmo estilo. Então vamos criar o CloGBJS, que é um editor de fases web para customizar as fases do jogo do Klonoa Empire of Dreams. E no decorrer dessa talk, vocês vão entender como essa ferramenta aqui foi desenvolvida. E para tal, vamos usar duas ferramentas. A primeira é o NoCashGBA e a segunda é o AIDA Pro. À esquerda, vocês conseguem ver o NoCashGBA e à direita o AIDA Pro. O NoCashGBA é ótimo para fazer análises dinâmicas, mas para fazer análise estática mais aprofundada, eu optei em usar o AIDA Pro, que ele tem essa visão em grafo, permite inserir comentários e fazer outras coisas bem importantes. Ok, esse projeto aqui ele é muito complexo. Tem muita coisa para se fazer, mas vamos pensar do mais simples possível. Nesse primeiro momento, eu quero apenas esticar uma ponte dentro do jogo, pois assim já começa a entender mais como funciona a arquitetura, como funciona o jogo em si, como funcionam as ferramentas e assim por diante. E então, usando o NoCashGBA, aqui está a ponte que queremos esticar, só para entender como funciona todo o ecossistema. E no CashGBA, ele tem um painel de debug que permite explorar o background da fase, o que inclui os tiles, como o da ponte. E aqui está o tile ID do canto superior esquerdo da ponte, que é 9B. A parte contínua é 9A. E aí também diz o endereço da memória que aquele tile está armazenado. Isso é nesse endereço começado com 06. E não é nenhuma surpresa que seja nesse endereço 06. Pois o Game Boy Advance ele distribui em vários segmentos da memória e aquele endereço está contido na VideoRAM, que é responsável pelos sprites e backgrounds. E ok, aqui, indo naquele endereço, nós conseguimos localizar nossa ponte aqui e temos uma sequência de 0 à esquerda. E se eu apenas escrever nesses zeros à esquerda o endereço da ponte, os valores da ponte, para assim meio que esticá-la na memória? E se nós rodarmos um frame no jogo, nós vemos que a nossa ponte foi esticada, mas só por um único frame. Se rodar um frame, a ponte está esticada, rodar no frame a seguir, sobrescreve com 0 de novo a memória e nossos tiles aparecem. Se nós fizermos um simples teste andando pelo mapa, nós percebemos que na VideoRAM ele carrega apenas o tilemap que o jogador está vendo em dado momento. Ou seja, nós conseguimos perceber que tem um outro lugar na memória que contém os dados completos e vão escrevendo sob medida para a VideoRAM. E já começa a formar na nossa mente esse fluxo de dados. E tem um display, que a gente está vendo, tem a VideoRAM, mas tem alguma coisa anterior à VideoRAM. E para entender o que tem esse anterior à VideoRAM,
temos que ter um outro conceito bem importante, o que o Game Boy Advance também implementa, que é o DMA. Enquanto eu estava lendo mais sobre como funcionam os jogos de Game Boy Advance, eu encontrei esse excelente manual, e no capítulo sobre os Tile Maps, ele introduz o seguinte conceito: Direct Memory Access, abreviadamente DMA, que é um recurso de computador que permite que determinado subsistema de hardware acesse a memória principal do sistema e dependa da CPU. Abreviadamente, ele faz o copia e cola mais rápido, só assim para gente entender agora. E o Game Boy, no Cache GBA, ele permite traquear as comunicações do DMA. Em um frame ele faz 4 cópias, e nesse terceiro aqui está o byte mais próximo da ponte, que escreve na VRAM. Em outras palavras, nesse momento o hardware está atualizando a VRAM e usando como base esse endereço aqui, que esse byte está presente na flash WRAM, que é o registro da memória bem maior que a VRAM. E se nós irmos para aquele endereço apontado pelo DMA, mais adiante nós conseguimos ver onde a ponte inicia. E nós podemos alterar esses dados da memória na flash WRAM, que vai copiar para a VRAM via DMA, e agora nossos bytes não desaparecem mais. Nós conseguimos ver eles aqui funcionando, mas tem um problema. Os dados da ponte não desaparecem mais quando fora do alcance da visão do jogo. Eles não desaparecem quando vai rodando vários frames em seguida, mas nós não conseguimos ficar em cima deles. Tem alguma coisa faltando ainda. Fazendo aquele teste novamente, de andando pela fase, nós conseguimos ver que nossos tiles extra desaparecem quando fora do alcance da visão do jogador. Ou seja, voltando naquele diagrama antes do fluxo de dados. Nós entendemos que a VRAM usa a flash WRAM, mas tem alguma outra coisa anterior à flash WRAM que vai conter os dados, que escreve logo no fluxo a seguir. Até porque senão não desapareceria quando fora do visão do jogador. Então ele contém os dados completos do map e temos que escrever nele. Mas como vamos localizar esse lugar que tem todo o tile map? Nesse momento eu fiquei realmente confuso de saber como seguir adiante. E eu pensei o seguinte: se o nosso personagem ele não consegue ficar parado em cima dos tiles que eu criei, tem alguma parte no jogo em que vai ter uma condição que determina se o personagem deve cair ou ficar parado. E os meus tiles extras não está aplicando essa tal condição. E se eu entender melhor as instruções do jogo, como funciona a física, a colisão com os tiles, etc., eu vou conseguir replicar esse mesmo comportamento em meus tiles customizados. Antes de começar a falar mais sobre isso, eu tenho que introduzir outro conceito do Game Boy Advance, que é o Object Attribute Memory, abreviadamente OAM. O Game Boy Advance é um hardware focado para jogos, então ele tem recursos nativamente para essa finalidade. Um deles é o OAM, que imagina como se fosse um tile, mas você consegue mover ele pelo display, você consegue alterar o sprite, o tamanho dele. E por acaso, o Klonoa, ele sempre é o primeiro objeto no OAM, então ele sempre está nesse endereço começado com 07, que é a região da memória específica para OAM. E por acaso, ele também é atualizado via DMA. E nós conseguimos encontrar isso nesse momento. E ele usa como base esse outro endereço presente na flash WRAM. E ok, nós podemos ir para esse endereço da flash WRAM. O primeiro byte do OAM define a posição Y do objeto. Nós podemos alterar esse valor de 43 para 2F, só por exemplo. E se nós rodarmos um frame no jogo, nós percebemos que altera a posição do personagem, conforme era esperado. Mas nesse frame também vai sobrescrever o valor para o correto. Estava 42, foi para 46, ignorou o que eu tinha sobrescrito. E o personagem vai voltar a cair como se nada tivesse acontecido. Ou seja, estamos mais ou menos no endereço certo. Nós encontramos o nosso byte que temos que estudar, mas nós não sabemos como ele é atualizado ainda. Então, apenas fui rodando o debug step by step, até ver em que momento o valor y era atualizado. E eu cheguei nessa função aqui. E após executar essa função, ele sobrescreve com
lixo ou um valor default, todos os dados do fetch WRAM que vão passar para o OAM. E logo lá mais para frente, ele já começa a atualizar com o valor correto. Nesse momento eu fiquei realmente confuso, pois eu pensei o seguinte, aqui tá, sei lá, estava 20, ele vai atualizar aqui para 22 se o personagem estivesse caindo. Mas não, ele sobrescreve tudo com lixo e depois escreve por cima do lixo os valores atualizados corretamente. Então era mais complexo do que eu estava pensando a priori. E então eu fiquei fazendo bem mais análises, rodando step by step, vendo qual bloco de funções era executado ou não naquelas condições, tanto que no lado direito você consegue ver o UI da Pro, com os bloquinhos amarelos destacados e alguns comentários em azul, como eu estava estudando isso. E cheguei na seguinte conclusão. Após passar várias horas debugando, eu percebi que aquela posição, aquele valor que estávamos olhando, sim, ele define a posição IMPS do clonô no OAM, e ele usa como base esse outro endereço, esse outro valor da memória, que está nesse byte com 0300 alguma coisa. E ele é atualizado por uma instrução presente em 0800 alguma coisa. Esses valores, começando com 08, são a região da memória reservada pelo cartucho, ou seja, é uma instrução presente no cartucho do jogo, que vai servir nesse outro byte. E essa instrução está dentro dessa função, e após ver essa função, estudando ela em mais detalhes, eu apenas percebi que se refere apenas à posição Y em relação à câmera, que não é o que eu estou querendo. Eu quero saber como a posição do personagem é atualizada dentro do jogo, e não pela câmera, porque senão seria útil para entender como funciona a lógica na física do jogo. Mas nem tudo foi perdido, pois enquanto eu analisava esse byte, por acaso eu vi que uns bytes mais à esquerda atualizavam com certa sintonia enquanto quando eu movia o personagem. E eu percebi que sim, essa sintonia não era só uma coincidência, realmente tinha um sentido. Pois, por exemplo, veja essa tabela aqui. Aquele byte que estávamos olhando, realmente em relação à câmera do personagem, como ele está no centro da tela, nesses dois momentos, o valor vai ser igual, vai ser 6300. Mas aqueles bytes mais à esquerda se refere à posição in-game do personagem, que era o que eu queria entender. E no momento, se ele estivesse mais baixo na fase, o número vai ser maior, se estiver mais alto na fase, o número vai ser menor. E por isso que aqui é tão diferente. Então eu tinha que traquear como é atualizar a posição in-game a partir desses outros bytes. E estudando eles em mais detalhes, fazendo debug step by step, etc., eu percebi o seguinte. Tinha uma instrução que sempre incrementava o Y, ok? E uma instrução mais à frente, ele corrigia o Y se fosse para uma posição inválida, como por exemplo fosse entrar dentro de uma parede sem poder. E dentro de uma instrução e outra, tem uma condição que vai saber se tem ou não que corrigir o Y. Mas essa condição estaria aqui, aqui ou ali. Após fazer alguns testes, eu percebi que estava nesse bloquinho em azul a instrução do if que eu queria entender. E vendo ali mais detalhes, era muito óbvia a resposta. Pois a lógica para atualizar o tile usa a posição do personagem, usa como base o tile ID presente na slow WRAM, que é a da memória bem maior, e nela contém todo o tile map da fase. E eu tinha que apenas fazer um breakpoint nela para conseguir encontrar o endereço do tile ID presente na slow WRAM. Só dar um breakpoint aqui, estaria no registrador R0 e eu podia escrever por lá. E essa região da slow WRAM, como eu falei, era bem maior e contém todo o tile map. E atualizando o tile map nessa região da memória, finalmente conseguimos criar tiles que o personagem consegue ficar parado em cima e não desaparece quando fora do alcance da visão do jogador. E aqui já conseguimos expandir nossa ideia do como é o fluxo de dados dentro do jogo. Aí temos o display, a VisualRAM, Fast WRAM e a Slow WRAM. Mas tem ainda o passo que está faltando, que é o cartucho. Pois nós queremos que a pessoa apenas tenha que fazer o upload da ROM dentro do nosso editor de fases e poder compartilhar a ROM customizada, assim por diante, sem ter que fazer essa análise manual dentro do jogo. Então, vamos encontrar o tile map dentro da ROM do jogo. A primeira ideia mais óbvia que eu tive foi apenas a seguinte:
vai que o timemap esteja disponível na ROM limpo e seco, sem nenhuma customização. Então apenas usei o AIDA para fazer uma busca dentro do dado cartucho com aquele endereço da ponte e encontrou nada. Ou seja, certamente o dado estaria comprimido de alguma forma que eu tenho que entender e conseguir localizar isso no jogo. E tá, mas tudo bem, nós conseguimos localizar o timemap dentro da Slowdabr. Como não tem nenhuma coisa anterior a ela, provavelmente vai estar pegando o cartucho. E então apenas abri uma fase e rodei o debug step by step até ver em que momento o timemap começava a ser escrito na Slowdabr. E eu cheguei nessa instrução, que eu vou chamar essa função aqui de level loader, e ela usa uma instrução que é SWI. SWI é a abreviação de Software Interrupt, que também pode ser chamada de BIOS Calls. Bem, a BIOS é um firmware que inicializa os componentes de vídeo do sistema. No Game Boy Advance, a BIOS expõe muitas funções comuns em jogos, incluindo de compressão e decompressão de dados. E cada função tem um código numérico associado que deve ser usado junto da instrução SWI. Só um exemplo para ilustrar aqui. A divisão no Game Boy Advance, por acaso, ela é feita via instrução SWI. Não tem um mnemônico nativo no assembly para tal. E o código da divisão é 6. E o input da divisão é pelos registradores, R0 numerador, R1 dominador. E o output também vai para registradores, conforme está aqui no slide. E nesse momento aqui, o jogo está chamando a função de LZ77, que é uma operação de compressão muito popular. E o R0 é o endereço do input, do que vai ser decomprimido, e R1 é o endereço do output, do resultado da decompressão. E aqui está indo para a Slowdabr. Como você pode ver, começa com 02, os endereços. E logo anteriormente, o jogo chamou a função de Huffman, que é outra operação de decompressão muito popular. E percebe que curioso, o R1, que é o output da decompressão, é o mesmo endereço do input do LZ77, e o R0 é o endereço do map na ROM, porque começa com 08. Ou seja, nesse caso, o software está chamando a função de Huffman e LZ77, usando como buffer intermediário a Slowdabr, e essa é a mesma coisa que o deflate, que é uma operação muito comum de decompressão, usado, por exemplo, no zip file. E nós podemos pegar o endereço do R0, apontado durante o chamado Huffman, e encontramos todo o blob do timemap comprimido no cartucho. Podemos usar o AIDA para extrair esse blob em um arquivo separado. E agora temos que apenas rodar a mesma coisa de decompressão na mesma ordem feita pelo jogo. Por sorte, um cara fez um tempão atrás um código em C, implementando o mesmo algoritmo de decompressão do Game Boy Advance. Ele apenas precisa executar esse programa em C. Ele usa como base o file system, então eu passo o file path para o programa em C. Ele faz a decompressão in place. E após chamar esse programinha, eu consigo perceber que os dados do meu timemap, tanto quando estou rodando o jogo, como no arquivo decomprimido, deu igual, está tudo certo, está funcionando conforme esperado. E tá, nós agora temos um buffer com todos os dados do timemap. Mas nós queremos pintar esse timemap em um arquivo, para ficar mais bonitinho quando eu for rodar o editor de fases. Mas temos o seguinte desafio ainda, que é, eu tenho apenas um vetor com todo o timemap. Mas para pintar um vetor em um campo bidimensional, temos várias possibilidades. Nós temos que descobrir qual a largura da fase para poder plotar ela corretamente. E dá para resolver isso com análise dinâmica. Pense comigo, o seguinte, pense que eu estou no tile A e abaixo de mim está o tile B. Se a distância de A para B for de 9 bytes, então a largura da minha fase é exatamente 9. Nós conseguimos rodar esse mesmo algoritmo dentro do jogo, que é o seguinte, eu posso dar um breakpoint aqui, porque, tal como eu falei anteriormente, o R0 vai dizer o endereço da memória que aquele tile está presente. Então eu consigo ir para esse tile, eu consigo alterar um tile que está mais à frente, e aquele ali vai ser meu tile A, nesse endereço da memória. Eu posso alterar os tiles abaixo do personagem para 0000, para assim fazê-lo descer um nível. Eu normalmente dou o breakpoint, eu vejo o R0, o endereço tile, nesse um nível abaixo,
Eu altero um byte mais à frente dele. Agora encontrei meu tile B, que está nesse endereço da memória. Subtraindo um pelo outro, encontrei a largura da fase, que é 420. Ok, agora eu consigo ter o meu vetor, eu tenho a minha largura, agora eu posso pintar ela. Eu só vou pintar antes no arquivo BMP para fazer uma prova de conceito, para saber se está funcionando tudo corretamente, etc. Então, usei essa biblioteca para Node.js. Sim, eu fiz isso em JavaScript. Eu apenas vou fazer o drop dos 3 primeiros bytes do meu arquivo, porque é desnecessário, é só um header. E eu vou pintar de branco o que for 0, de preto o que não for 0. Eu só faço um loop, naquele meu vetor. E finalmente, agora eu tenho minha imagem da primeira fase do jogo. Curiosamente, essa parte aqui é aquela ponte que nós estávamos querendo esticar. E consegui repetir essa mesma ideia para a segunda fase do jogo. Eu consigo, tudo funciona conforme esperado. Curiosamente, em todas as fases, tem em um canto inacessível para o jogador, tem meio como se fosse uma paleta de tiles. Provavelmente, quando o jogo estava sendo desenvolvido, o pessoal, quando fazia o level, usava isso para poder pintar o tile map. Eu consigo também mapear um tile ID para uma cor, para assim gerar uma imagem mais bonitinha, conforme essa. Mas tem um detalhe, que esse mapeamento de um tile ID para uma cor só funciona para uma fase específica. Aqui ficaria estranho, veja, era grama, não temos grama no teto da fase. O que faz sentido, pois se toda a fase tivesse o mesmo mapeamento de um tile ID para um sprite, nós conseguiríamos ter apenas 255 tiles em todo o jogo, o que é insuficiente. Sei lá, na primeira fase nós temos a ponte, então vai ter o 9B vai separar a ponte, mas na quinta fase não temos a ponte, vamos estar desperdiçando um valor que poderia ser usado para mapear um outro tile. E aqui uma live demo mostrando o projeto em execução. Só deixa eu parar de... Vou fazer aqui, fazer mirror, ficar mais fácil. Eu consigo... Aqui está o repositório com o projeto, ok? Nós conseguimos abrir o site, está no GitHub Pages, a propósito, que roda tudo no front-end. Eu posso abrir aqui uma demo. Nós temos aqui um emulador do jogo rodando. Nós conseguimos vir para cá para selecionar uma das fases que vamos poder pintar. Eu já abro aqui a primeira fase automaticamente. Eu posso pegar esse tile aqui e fazer, por exemplo, uma pequena barreira para poder prender esse monstro que acabou de me atacar. Posso mover ele para cá. Eu posso pegar esse outro monstrinho e posso alterar o tipo dele para uma estrela, por exemplo. Eu também coloco aqui uns outros, uma paleta, fica mais fácil também. Então pode fazer uma coisinha aqui acima, por exemplo. Eu consigo atualizar a minha imagem. E aqui está agora. Temos um monstro preso e nós temos aqui uma estrela bem aqui perto. Tem até umas curiosidades, como por exemplo, eu coloquei aqui para ter meio que vidas infinitas, o que até ajuda quando for testando a ferramenta. Como por exemplo, só fiz uma parte para poder fazer congelar a memória das vidas. Então aqui eu não estou perdendo mais nenhum coração, como eu estaria se eu desabilitasse isso. Nós podemos fazer coisas bem mais assim, diferentes, como por exemplo, podemos pegar aqui esse demo 2, e se eu abrisse aqui, temos aqui a B-side agora desenhada no jogo. Isso daqui também funciona se eu pegasse o hardware físico. Eu não esqueci de trazer ele aqui para cá, mas como por exemplo, no outro evento que eu apresentei, nós tínhamos pegado aquele cartucho que consegue escrever ele com dados customizados e nós conseguimos rodar também no evento era Balsicon e aqui está os dados rodando dentro do console físico. É algo bem bacana de se pensar que você conseguiu fazer isso funcionar até mesmo em hardware real. Quando você faz, sei lá, muita engenharia reversa, você pega uma coisa que funciona no emulador, mas não funciona no hardware físico. Então isso é algo bacana de se pensar. E aqui está aquela paleta que eu falei. Essa parte aqui, por exemplo, é o portal, ou seja, transportar de uma parte da fase para outra. Ele não está acessível quando você está rodando, ele sempre fica fora do campo da visão do jogador, mas nós conseguimos ver ele se estiver customizando a fase, conseguir transportar para outra parte. Tem várias curiosidades que você descobre só quando está modificando o jogo, é interessante se pensar sobre. Só vou... Ok, eu mostrei a ferramenta rodando, eu mostrei também como foi para engenharia reversa, mas a próxima parte que posso abordar aqui na apresentação é sobre como
essa ferramenta foi desenvolvida, falando um pouco mais da parte do código dela. E uma coisa que eu usei foi o WebAssembly, pelo seguinte. Nós temos o tilemap comprimido no cartucho. Eu usei aquele antigo código em C para descomprimir, então tem o meu tilemap descomprimido, mas eu queria rodar ele no browser. Mas nós não conseguimos rodar o código C diretamente no browser. Uma solução seria eu traduzir ele para JavaScript, mas isso daria muito trabalho, não era um código tão simples de trabalhar em cima. Uma abordagem muito mais fancy seria compilar para o WebAssembly usando como o mScripten. E o mScripten ele é tão maneiro que com código em C ele gera tanto o ASM como também o wrapper em JS para ficar mais fácil integrar ele na minha aplicação. Hoje eu acabei de fazer algumas pequenas modificações para tornar aquele antigo código C compatível com o mScripten. A primeira foi remover os main e os prints, porque não seria necessário para mim. Eu iria chamar diretamente a função de decode. Eu apenas tive que adicionar essa flag do mScripten keep alive na função de encode decode para não serem removidas durante o processo de otimização do compilador do mScripten, porque é uma função que não está sendo chamada, pode ser removida normalmente. Eu tive que substituir uma chamada FileLength, porque se refere a um API já deprecado na libc runtime da Microsoft, que o mScripten não suporta. Após isso, eu pude compilar. No meu código JavaScript, eu apenas tinha que importar o wrapper. Como eu falei, aquele código em C, ele usa o file system. O que não é um problema para mim, porque o mScripten suporta o file system emulado. Então, eu abro o emulador do file system, eu escrevo o meu buffer da minha fase no file system emulado, eu chamo a função de decode, agora eu leio do meu file system emulado o tilemap já decomprimido. Eu também fiz um shell script para poder compilar usando o Docker. Isso me ajuda a não me esquecer de incluir a flag fs para incluir o file system emulado. E então, em apenas 3 linhas de JavaScript, nós conseguimos pegar os dados comprimidos da fase e decomprimir ela. E na ordem inversa, eu consegui em 3 linhas fazer a compressão para poder salvar na ROM o meu tilemap customizado. Mas tem um detalhe sobre como salvar meu tilemap. Pelo seguinte, cada fase é armazenada sequencialmente na memória. Se eu alterar a minha primeira fase, pode ser que o resultado seja maior que a fase original. E se eu for salvar no mesmo slot, acabaria sobrescrevendo a minha fase seguinte. Isso acabaria crashando o jogo. Para resolver isso, eu tive que abordar a seguinte solução, mas antes de falar dela, eu tenho que falar um pouco mais sobre o processador que estamos trabalhando, com o ARM7 TDMI, que é o seguinte, esse processador inclui 2 conjuntos de instruções, TUB e ARM. As instruções TUB são mais rápidas para executar e demandam menos memória, enquanto as instruções ARM podem performar instruções mais complexas. O switch entre ARM e TUB é feito com a instrução BX, que apenas consegue ler de um registrador, e o BX atualiza o program counter com o valor do registrador usado como parâmetro. E outra coisa que sabemos é que, apesar do cartucho ter pouca memória, ele ainda tem muita parte ociosa, e todo o final do cartucho está livre. Eu vou escrever nesse espaço livre a minha solução, que consiste nisso daqui. Eu vou ter uma tabela, entre aspas, tabela, ok? Não tem tabela no assembly, que é só para simplificar. Que eu vou mapear o endereço da primeira fase para o endereço da minha fase customizada, o mesmo para a segunda fase, terceira fase e assim por diante. Além disso, temos aqui a minha instrução do level loader, que eu mostrei anteriormente. Eu vou fazer um patch nela. Nesse patch, eu vou subir essas 2 instruções para o BL, para mover mais para o final do cartucho, onde vou estar minha função para fazer o mapeamento do fase original para meu endereço da minha fase customizada. O meu objetivo nesse mapeamento é alterar o valor do R0, pois como eu falei anteriormente, o Huffman vai ler do R0 o endereço do tilemap que ele vai querer carregar. Se eu alterar o valor do R0 para o endereço da minha fase customizada, vai carregar a fase customizada. E vamos ver como está meu level loader customizado. Primeiramente, apenas faço o switch de TUB para ARM, porque fica mais fácil implementar minha solução. Aqui foi apenas um truque para fazer isso daqui. O R15 é o Program Counter. E aqui está a minha parte que eu vou ler da minha tabela. Esse add é apenas do level loader original, que eu tive que manter. Aqui está o que faz a minha comparação.
LDR R4. Vou carregando o registrador 4, uma linha da tabela. Eu faço comparação do R0 com R4. LDR EQ. Isso está disponível nas instruções ARM. Eu faço um loader condicional no R0 se a comparação anterior der dado match. Eu faço isso para cada linha da tabela. Isso aqui do level load original. Aqui o BX, R14. R14 é para voltar a chamada original. Não vou dar com muito tempo para falar da implementação disso no JavaScript. Uma curiosidade é que eu não sei se porque eu procurei mal ou porque não tinha mesmo, mas não encontrei nenhum assembler para esse processador que rodasse no browser. Então eu tive que escrever os valores das instruções numericamente, sem usar mnemônicos, porque eu não encontrei um assembler. Pode ser que tenha hoje em dia. Aqui faz o patch no level original, escreve a tabela. Aqui faz a lógica comparando o R0 com os valores da tabela e volta ao level original. Aqui é somente um patch na ROM. E o resultado do que eu obtive após todo esse monte de trabalho. Assim que eu consegui a primeira versão ainda bem simples do meu editor de fases, eu compartilhei em alguns canais do Discord. E foi bem bacana, porque logo depois que eu compartilhei, um cara fez um bandeira do Brasil e fez um Pac-Man também nas fases. Outro cara perguntou sobre como poderia colaborar no projeto. E outra pessoa fez exatamente o que eu queria, que era uma fase no estilo do Kaizo Mario Worlds. Em que é uma fase extremamente difícil para conseguir passar. Tem que usar uma técnica de speedrunner para conseguir fazer esse pulo sequencial sem cair no chão. Eu mesmo não sei como faz isso daí, mas é exatamente o que eu queria, umas fases bem difíceis e divertidas. E, finalmente, um cara que me ajudou foi o Ray Carrot. Eu estou citando ele porque ele tinha uma abordagem diferente da minha. E essa forma que eu mostrei aqui na engenharia reversa foi uma minha solução, ok? Pessoas diferentes vão ter soluções diferentes. Ele, por acaso, usava bastante o Gaida. Eu não usei o Grida, porque quando eu fiz o projeto em 2018, não tinha sido publicado ainda o Grida, que foi disponibilizado em março de 2019. Mas no Grida, vocês têm esse decode, ou tem esse decompiler, consegue compilar aquele assembly para um código em C, que fica bem mais fácil de conseguir ler do que o assembly direto como eu estava fazendo. O projeto está disponível aqui no GitHub. Vocês podem acessar aquele QR Code para ver ele funcionando. Além disso, além dessa talk, vocês também podem ver os posts que eu escrevi no Medium, que explicam em bem mais detalhes como foi para a engenharia reversa. Eu mostro desde o começo até o fim, com bem mais aprofundado. Está disponível em português, inglês e espanhol. Se você gostou dessa talk, vocês também vão gostar da GambiConf, que é um evento que eu organizo com palestras bem nesse estilo, mais coisa divertida. Tem palestra de segurança, palestras sobre linguagens. A ideia são palestras, coisas de fora da caixa e divertidas, sempre temas bem técnicos. O Call for Papers está aberto, vocês podem estar naquele QR Code, o site da GambiConf, que vai acontecer na USP, 2 e 3 de novembro. Eu sou Macabeus, acessem o meu Twitter, bmacabeus. Talvez eu faça um vídeo no YouTube com essa palestra mais calma, com mais detalhes também. E está aqui todos os links disponíveis na talk. E é isso. Perguntas? Ok. Foi bem explicado pelo jeito. Ok. Obrigadão, Macabeu. Obrigado, valeu. Quem quiser carimbar agora é a hora, vamos aproveitar a leva. Antes disso, quem quiser concorrer a ingresso da Campus Party e tiver aí no final, vai preencher o nome inteiro ali no papel, de forma legível, porque criptografia aqui é só no PC, tá? Aí tem o papelzinho ali, vocês preenchem lá à vontade. Eu vou estar lá, aí... É isso, e aí depois do almoço a gente tá de volta aqui, tá? Posso fazer uma pergunta, Macabeus? Pode. Como que faz para palestrar na GambiConf? Tem o Call for Papers aqui. Ah, tá aberto. Pessoal, manda lá, hein? Sim. Ok, é isso. Ai, ai. E isso? Sim. Eu fiquei só te olhando porque eu vi que você estava com calma.